você estiver. Dia 4 de julho, todo o charme e os sucessos em mais de 35 anos de carreira de... A partir de agora, na Transamérica Light 95,1, Light News. Jornalismo, entretenimento, curiosidades, entrevistas e muito mais. Apresentação, Maria Rafar. Oferecimento Powercom Brasil. Uma empresa boa de verdade tem que ter energia de qualidade. Powercom Brasil. A energia do seu negócio. Bom dia, são 7h01, eu sou Maria Rafati, este é o programa Light News aqui na Transamérica Light 95.1. Com vocês, de segunda a sexta-feira, 12 anos ininterruptos no ar. Aqui é o teu morning show de cultura, entretenimento e jornalismo. Pera aí que eu tenho que dar um F5 aqui no site do CBPA. Voltou! Agora, a previsão do tempo, ela vem em primeiro lugar. Light, o tempo. Sobre a temperatura agora em Curitiba, há divergências, tá? É o seguinte, eu digo que são 9 graus agora, temos 9 graus, né? O CIMEPAR diz que são 6,6. A maioria das rádios, como viu no CIMEPAR, disse que estava 6 graus. Eu acho que uma pessoa que mora na Inglaterra é capaz de ter um termômetro ambulante dentro do seu braço e poderá dizer para nós. Igor Leite, bom dia. Bom dia. Daqui a pouco eu já digo para vocês quem é o Igor. O que você acha? Assim, o teu termômetro pessoal, o teu coração, fala quantos graus tem agora? Pode chutar, à vontade. Olha, tava tão agradável que pra mim tava uns 14 graus. Não, daí é demais. Não, desculpa, não, é que a pessoa mora na Inglaterra faz muito tempo, não. Daí já estragou. Aí você precisa já colocar e aferir melhor, tá? Mas tá bem agradável. Bom, vamos começar com a previsão do tempo, né? A semana ainda começa com tempo firme, com predomínio de sol. Sol em todas as regiões do Paraná, agora sol mesmo, tá? Não é aquela coisa, exceto a região leste. Nas regiões do Paraná, a segunda-feira espera-se uma expressiva amplitude térmica no estado. O que quer dizer? Quer dizer que a temperatura mínima e a máxima estão em dois polos bastante opostos. É o que acontece em Curitiba. 7 graus, mas acho que o CIMEPAR tá doido. Como é que foi 7 graus a mínima? Tá fazendo sol e aí vai fazer 6 agora, Débora? Tá errado, né, Marcelo? 21 graus vai ser a nossa máxima. Eu digo que foi 7 graus a mínima, mas agora 9 graus. 21 graus será a máxima registrada hoje em Curitiba. 26 graus serão registrados tanto em Foz do Iguaçu como em Maringá, que geralmente são as cidades, né, onde nós registramos maiores temperaturas quando nós falamos aqui na rádio. 21 graus em Ponta Grossa, 23 graus no litoral. E o dia começa muito bem, a noite também linda e amanhã já voltamos a ter um tempo nublado aqui em Curitiba. Bom, essa pessoa com quem eu acabei de falar agora, né, e pedi para escutar a previsão do tempo, coitado do homem, né? Puxa vida, a pessoa vem para falar um assunto sério e peço para ele dizer que temperatura está fazendo. Ele é professor, doutorando em administração, mas não é qualquer doutorando não, tá, gente? Tá? Ele é nosso ouvinte, é professor da UTF-PR e realiza o doutorado na Inglaterra, na Universidade de... pera aí. Eu vou tentar falar. É difícil. Vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Quantos anos de cultura inglesa? Vamos lá. Loughborough. Não. Loughborough. Não. Loughborough. Esse é o problema do Não, como é que é? Loughborough University. Ah, que nojo. Peraí. Como é que é? Loughborough. 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 Gente, a gente escreve assim. Eu vou dar pra Débora. Não, peraí. Não, desculpe, Igor, eu preciso dar pra Débora ali. Ai, não faz isso comigo. Pois é, gente. Como que é mesmo, Igor? Faz o esforço, faz. Vamos ver dela. Vai lá, vai. Loughborough. Quase, olha. Tá chutando o que ele falou. Você não tá lendo, né? Olha a malandra. Não dá pra ler isso. Tá, é um lugar que fica no meio da Inglaterra, que eu soube, é isso? Isso. No meio da ilha, é isso? Me conta. No coração rural da Inglaterra, como a gente fala. Coração rural da Inglaterra. Gente, é verdade? É verdade. Quando você chega no estado de Leicestershire, que é o estado onde fica Loughborough, né, a cidade, está escrito em uma placa lá, bem-vindo ao coração rural da Inglaterra. Uau! Bom, Leicestershire me lembra uma coisa. Eu tenho um cachorro que eu sempre falo que é o York, porque eu sei que aqui no Brasil a gente fala Yorkshire, mas fala errado. É Yorkshire, é isso? Me conta, a raça como é que fala? Eu já estou mudando. Na verdade, assim, Yorkshire é um estado também. Então, uma das cidades mais antigas do Reino Unido se chama York, e o estado de Yorkshire É Yorkshire, não é Yorkshire, então?
Yorkshire. Ah, então tá. Então eu posso falar que eu tenho um cachorro Yorkshire? Pode falar. É que uma amiga... E por que é essa outra... Você falou agora um outro condado. Leicestershire. Leicestershire. Por que um é Shire e outro é Shire? É a mesma coisa. Por que a gente lê Loughborough, onde tem um monte de letras, e não é Loughborough? Entendi. Então, minha amiga que me corrigiu, eu posso agora falar que tem um Yorkshire para todo mundo? Pode falar, sem problema. Sabia que eu só falava York por causa disso, Débora? De medo de errar? Medo de errar? Eu sei. Então agora posso falar. Bom, quem é Igor Leite, né? Ele é doutorando em administração e o interessante é que, como ele faz o doutorado dele em tempo integral, poucas vezes ele tem ocasião de estar aqui no Brasil. E o foco da pesquisa dele nos interessa muito, gente. É isso que é bacana. A pessoa vai estudar fora, mas vai voltar aqui com uma expertise muito boa para nós. É o quê? É a melhoria dos processos do SUS. Este é o nosso tema nessa que é a semana dos mimados, tá? É uma semana dos mimos, a gente vai ter vários temas, vocês sabem que a semana temática daqui é sempre muito abrangente. E na semana dos mimos, eu vou pensar no seguinte: quando é que um hospital deve me tratar bem? Né? Aspas. E o que é tratar bem? Aspas. Agora eu passei, como passo todos os dias, pelo hospital evangélico, pelo pronto-socorro lá, e lá tem uma espécie de um terraço na entrada do pronto-socorro, onde a gente vê pessoas que passam a noite lá. Eu sempre me indago, de verdade, eu fico pensando, essas pessoas estão acompanhando um parente, estão esperando para ser atendidas, eu sempre me pergunto isso, e nunca sei a resposta, graças a Deus, porque eu não frequento esse ambiente nesse horário que eu estou indo para trabalhar, né? Então eu não vou saber essa resposta nunca. Mas a nossa pergunta é para vocês: quando é que você foi maltratado já, por exemplo, no hospital, né? Quando é que você teve um tratamento que você acha que não merecia? Você acha que os convênios podem melhorar o sistema? Vocês acham que a concorrência do convênio vai acabar por melhorar o Sistema Único de Saúde? Bom, essa é a minha pergunta para vocês hoje. Par de ingresso para a partida Paraná e Criciúma, dia 3/7, sexta-feira, na Vila Capanema, valendo 2 pares de ingressos, tá? E par de ingresso para o Cinemark, vale para todos os dias da semana, em qualquer sessão. Esses são os bons, tá? 99777744. Por esse celular, você manda para nós a tua mensagem de texto e fala conosco. É com muito prazer que convido Igor Leite, professor, doutorando em administração, a falar conosco, né? Quando tratar as pessoas bem no hospital, parece um mimo. Bom, em primeiro lugar, é claro, né? A gênese da coisa. Não vai dizer quando você nasceu, porque senão vai demorar muito. Mas, enfim, quando é que você resolve estudar o SUS? Na verdade, assim, eu sempre fui... eu trabalhava na área privada, né, até que eu identifiquei, trabalhava na área comercial, e eu identifiquei que os processos dentro da empresa que eu trabalhava não caminhavam muito bem como eu gostava, né? E eu fui estudar um pouco da área de engenharia de produção, área de gestão da produção, acabei indo para especialização, mestrado, e comecei a dar aula. Falei, bom, vou mudar um pouco o foco aqui, eu vou tentar entender um pouco mais, aprendendo também, né, dando aula, enfim. E foi quando eu fui trabalhar na UTF-PR, depois que eu dei algumas aulas em outros locais, fui trabalhar na UTF-PR, e aí no final do meu mestrado eu identifiquei a área de saúde como uma das áreas com maior potencial para aplicação de melhorias de processo e da filosofia que eu estudo, da melhoria de processo que eu estudo, que é chamada Lean, que vem da Toyota, né? Então ela vem da indústria, as melhorias de processo que eram feitas na indústria, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, começaram a ser aplicadas dentro dos hospitais da área de saúde. Inclusive áreas públicas, né? Porque o próprio área de saúde do Reino Unido, ele é um sistema público, né? E é o que mais atende a população. Então eu olhei isso e falei assim, bom, existe uma grande oportunidade aqui, entendendo como o nosso SUS funciona no Brasil, que na verdade não funciona, né? Quem já teve a oportunidade, o prazer ou o desprazer de ter que esperar para ser atendido no SUS, entende o que eu estou falando. Então é um processo que não funciona, e quando funciona, funciona muito mal. Quer dizer, o que eu mais ouço de paciente hoje, quando eu estou realizando minha pesquisa, eu pago isso daqui, né? Eu pago isso daqui. Certo. E você vê que esse processo ele não funciona. Então, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa no meu doutorado que vá ajudar as pessoas, que vá trazer um benefício para a sociedade. Então eu identifiquei que o SUS era um processo que poderia ser melhorado, principalmente as áreas de emergências do SUS, e foi quando eu fiz todo o contato na Inglaterra, enfim, falei, bom, se eu quero aprender, eu vou aprender lá no berço, onde eles estão melhorando isso, lá onde começou isso. E foi o que aconteceu, eu acabei submetendo meu processo para doutorado full-time na Inglaterra, enfim, fui aceito na Loughborough University e estou lá desde então, vim agora para o Brasil.
para fazer minha coleta de dados. Fico até dia 3 de agosto e depois eu retorno para lá, onde fico mais 2 anos para finalizar o meu doutorado. Igor, você foi taxativo agora. Você disse, o SUS não funciona. Aí eu me imagino, digamos, talvez vendo muito radicalismo da tua parte, né? Porque nós sabemos que algumas pessoas, né, são atendidas e agradecem. E eu conheço uma senhora que tem uma doença autoimune, por exemplo, ela é muito bem atendida no hospital de clínicas. Ela poderia, inclusive, estar num serviço particular, mas prefere esse hospital pelo bom atendimento que possui, pela pessoalidade até da coisa. Telefonam para ela para saber como é que ela está, etc. e tal. Há exceções para isso? Será que você não foi muito radical? Na verdade, assim, existem algumas exceções. É óbvio que eu não vou generalizar e dizer que o sistema todo... as pessoas não são bem atendidas em todo momento, não. Mas nas áreas de emergência que eu tenho visitado e na minha coleta de dados, o que eu tenho percebido é um serviço muito ruim, quando ele sequer existe às vezes. E quando eu digo isso, é só olhar as notícias, né? Hoje a grande discussão que está no final de semana é porque uma pessoa morreu na frente de uma unidade de atendimento, de pronto atendimento. E o secretário de saúde vai hoje na Câmara dos Vereadores, vai falar porque aconteceu, enfim. Mas uma das etapas da minha pesquisa, da minha coleta de dados, era fazer observação do paciente, do fluxo do paciente, o caminho do paciente. Então, o que eu fiz? Desde que o paciente entrou na recepção desse local, dessa emergência do SUS, eu falei, posso te acompanhar? Eu estou fazendo uma pesquisa, se incomoda que eu acompanho, eu vou te fazer algumas perguntas, vou ficar o tempo todo com você. Ele falou, não, tudo bem, pode ficar. Porque as pessoas são muito receptivas, né? Certo. Elas olham, você está fazendo alguma coisa para melhorar. E eu fiquei com esse paciente. Bom, eu fiquei com esse paciente durante 5 horas. Esse paciente, ele esperou 5 horas, num lugar que dificilmente estava cheio de pessoas, estava cheio de gente, então não tinha nem lugar para ele sentar direito. Ele ficou praticamente 5 horas em pé. Quando ele foi atendido em 2 minutos e 45 segundos. Que consulta você recebe em 2 minutos e 45 segundos, Maria? Deixa eu fazer uma pergunta básica. Você, bem apessoado, bem vestido, etc. e tal, mostra que está do lado da pessoa ou só a pessoa sabe que você está observando? Na verdade, assim, o processo de observação, ele é um... que você pode interferir, né? Certo? É assim. Então, você tem algumas técnicas que você utiliza na observação, enfim. Essa observação que eu estava realizando era uma observação como participante. Então, eu não estava lá de blazer, de camisa. Na verdade, eu tentei ficar o mais próximo possível daquela população, daquela região. Mais simplão, assim. Mais simplão. Cheguei conversando, oi, tudo bem? Mas falei que eu era pesquisador. Como se você fosse, digamos, um parente dessa pessoa. E você estava como acompanhante. Como se eu fosse um acompanhante. Eu fui, inclusive, por médicos, identificado como acompanhante. Certo. Entendi. Eu estava num corredor e um médico chegou para mim e falou, o que você está fazendo aqui? Não foi com toda a educação, né? Certo, E eu falei, eu estou fazendo minha pesquisa aqui e tal, eu tinha autorização para estar lá. Quem autorizou você a estar aqui? Aí eu falei assim, olha, eu tenho autorização, comitê de ética, tudo, certo, enfim. Do que é isso? Aí eu falei, é uma pesquisa de doutorado, eu sou professor da UTFPR. Aí tudo mudou. Não, vem aqui no meu consultório, vamos conversar. Aí eu fui pro consultório dele, ele me tratou bem, por quê? Porque eu era um doutorando. Sim, mas desculpa, mas daí não muda o atendimento para esse paciente que você está observando? Não muda porque eles não sabem qual é o paciente que eu estou observando. Né? E eu também não fico o tempo todo na frente, né? Então, eu deixava o paciente sozinho e falava, olha, eu vou ficar andando, porque eu estou observando várias coisas. Então, eu tenho um protocolo de pesquisa, eu vou estar observando o que eu preciso observar, eu vou estar olhando, vou estar seguindo o meu protocolo e vou estar de olho no meu paciente, marcando ele, cronometrando, entendendo o que está acontecendo. E quando eu percebi que ele entrou na sala de consulta, ninguém sabia que ele era o meu paciente, né? E se fosse, poxa, daí eu fico mais preocupado ainda, porque ele foi atendido em 2 minutos e 40 segundos. Então... Bom, aí me conta o seguinte, por curiosidade, ele ficou 5 horas esperando, que tipo de emergência era? Era uma emergência, não era um caso grave, segundo o que ele me relatou, ele estava com uma dor de estômago. E aí a gente entra em alguns casos que, aí eu olho o lado do médico também, que o médico reclama muito que o paciente que não é urgente, ele vai procurar uma área de emergência e ele acaba congestionando lá. Exatamente, isso também queria dizer. E aí existe uma questão cultural, social no meio também, que é
paciente de atestado. Ah, isso que ia dizer. Opa, Débora, meu Deus. Eu tenho um relato maravilhoso. Não, a Débora, olha, eu não preciso olhar para ela e eu já sei o que ela está pensando. Não era um domingo, era um dia de semana. Não, vamos ouvir o relato. Era um dia de semana. Era uma terça-feira. Pronto, pronto, fechou. Terça-feira a pessoa está com dor de estômago e vai na emergência, até? Ótimo, lindo. Exatamente. Na mesma semana, minha mãe, o Felipe primeiro, teve uma questão assim, se machucou, não lembro bem o que foi na emergência, no SUS. No domingo. No domingo. No Hospital Trabalhador, vocês foram. Vazio. Vazio, Hospital Trabalhador. Delícia. Atendimento BIP, como diz meu irmão. Ótimo, Rapidex. Tudo certo. Minha mãe foi na segunda, eu fui nos 2 casos como acompanhante e segunda-feira estava abarrotado, cheio de gente. No caso da minha mãe, ela trabalha por diária, ela não estava perdendo o trabalho dela, mas ali eu vi que tinha muita gente que podia ter ido no domingo e não foi. Exatamente. Esse paciente que estava comigo, e por isso que eu falei a questão social, cultural, enfim, que é um fato importante. Quando você conversa com os médicos, e eu conversei com médicos, enfermeiros, eu olhei todos os lados, não simplesmente o lado do paciente. Eles falam assim, você sabia que 80% das pessoas que estão lá fora não precisavam estar aqui? Eu falei, mesmo? Por quê? Aí eles começam a me contar. E eles contaram justamente o fato que nesse paciente, o que aconteceu é, esse paciente que eu estava acompanhando, ele entrou, foi atendido com essa dor de estômago em 2 minutos e 40. Ele saiu e eu perguntei para ele, e aí, tudo bem? E ele me respondeu, tudo bem, eu vou tomar uma injeção, e eu consegui o atestado de um dia. Mas eu em nenhum momento perguntei o atestado para ele, em nenhum momento eu questionei para ele se ele tinha conseguido o atestado. Mas isso era importante. Mas a resposta que veio para mim, naquele momento eu entendi que o mais importante para ele era isso. Eu perguntei se ele trabalhava, ele falou que trabalhava no mercado, enfim. Então, quando os médicos falam que existe uma doença na segunda e na terça, é a doença do atestadite, né? Que as pessoas precisam de atestado. Então eles chegam lá e eu vi no corredor, quando eu ficava no corredor observando o fluxo, né, vendo o que estava acontecendo, eu vi um paciente dando de dedo numa médica e falando, eu vou te denunciar porque você não está me dando um atestado. E ela falou, olha, atestado é para casos graves, o seu não é grave e eu já te dei uma declaração que você esteve aqui. Não, eu vou te denunciar porque você não está dando atestado, porque você está atendendo 4 pacientes por hora, quando a gente sabe que, na verdade, de acordo com a ANS, 4 pacientes por hora é um padrão de atendimento médico, né? Vamos lá, nós temos várias participações de ouvintes, tá, Igor? Eu vou ler em bloco algumas delas, né? Não consigo ver conexão entre melhorar o atendimento em planos privados, melhorará o SUS. A concorrência melhora os planos privados, não o sistema público. Foi uma provocação que eu fiz, aliás, né? Sim, sim. Você, quando está observando o atendimento público, também acaba resvalando uma observação sobre o atendimento dos planos privados? Então, assim, a minha pesquisa, na verdade, ela é para melhoria do processo do sistema público, tá? O que acontece especificamente o que eu estou estudando é essa filosofia de melhoria de processo chamada Lean, que vem da indústria e que já está sendo aplicada nas áreas privadas, principalmente fora do Brasil, mas eu fui em São Paulo visitar 4 ou 5 hospitais, inclusive eu trouxe até um livro para te mostrar de um dos hospitais, que eles melhoraram muito o processo deles aplicando essa filosofia ali, onde eles reduziram tempo de espera, reduziram vários desperdícios na cadeia que eles tinham, na cadeia de produção deles, né, quando a gente fala o caminho do paciente, e que trouxeram vários benefícios, e continua até hoje esses benefícios dentro desse local. Então, quando eu estou analisando o SUS e olhando para o privado, eu estou analisando o que eles estão fazendo, o que podia ser feito aqui. Porque é o seguinte, no privado, ninguém quer perder dinheiro. No privado é o lucro. Então, uma grande diferença do privado é o dono do hospital, ele quer fidelizar o cliente, ele quer fidelizar o paciente. Ele quer que você volte, não que você volte, ele quer que você volte porque você olhou, fui bem atendido, se eu tiver um problema eu vou voltar. O dono do hospital, mas e quando nós falamos de plano de saúde? O plano de saúde, na verdade, é uma forma que a pessoa tem de pagar. Na verdade, o plano de saúde não interfere. Tirando os hospitais que têm os planos de saúde que têm seus próprios hospitais, aí você vai ter ele como dono de hospital de novo. Certo. O plano de saúde não interfere. O plano de saúde, na verdade, quando está nesses hospitais privados, ele está sempre, olha, por que você pediu 2 raios-x nesse dia? Por que você pediu, né? Então, ele está sempre tentando cortar os custos. Mas o dono do hospital, não. O dono do hospital quer o melhor atendimento para que você volte. Então, ele vai sempre visar o lucro e vai visar reduzir o custo dele também. Flashlight. Oferecimento Condor. No final da compra, o Condor é sempre mais barato.
Uma denúncia bastante grave, né? Quem compra um carro blindado pensa que está protegido, que o ladrão pode atirar e a bala não vai passar. Mas uma fraude está colocando em risco a vida de muita gente que conta com a eficiência da blindagem. Mas que absurdo, gente. Tem empresa sendo acusada de pagar propina a oficiais do alto escalão do Exército para receber autorização para vender vidros blindados e até capacetes militares que simplesmente não cumprem o que prometem. Se alguém atirar, a bala vai passar. Por 2 meses, repórteres do site da Globo G1 investigaram essa grave denúncia de corrupção. Isso é, Deus está vendo, né? Você não acha, Igor? Com certeza. Deus está vendo. Não é de Deus, né? Um negócio desse. Não é. Sério. É não porque dá pra ninguém entender. testa esse serviço, né? Não, pois é. Então, o que eu vou fazer? Eu recebo um carro, devo dar um tiro para ver se foi blindado mesmo? É muita sacanagem, gente. Não, sério. Não é nada da pessoa, né? Não, quem Fecha faz o vidro. isso é porque, né, já tem uma condição, talvez, né, de pagar esse serviço, porque tem o que temer, certo? Puxa vida, mas é coisa séria, né? Não é brincadeira. Ninguém manda blindar o carro porque acha bonito. Meu Deus. Light News, utilidade pública. O aeroporto Afonso Pena opera com auxílio de instrumentos, mas não registra atraso ou cancelamentos em San José de los Pinhales, 8 graus. E o fluxo de veículos é considerado normal nas estradas que cortam o estado do Paraná. Bastantes questões, você pode continuar mandando as suas questões e a sua opinião sobre o funcionamento do SUS, pois esta é a tese que agora está em fase de coleta de dados do doutorando em administração Igor Leite, que é professor da UTF-PR e que realiza agora o seu doutorado na Inglaterra, na universidade cujo nome é impossível de dizer, tá? Já voltamos. Estamos apresentando Light News com Maria Rafá, aqui na Transamérica Light. Oferecimento Powercom Brasil. Uma empresa boa de verdade tem que ter energia de qualidade. Powercom Brasil. A energia do seu negócio. A Caixa Cultural apresenta CNHQ. O ciclo de leitura cênica dos quadrinhos mais legais da atualidade apresenta As Coisas que Cecília Fez, com a presença do autor William Paz. Direção Ângela Stadler. Nesta quarta-feira, 1º de julho, às 20 horas, na Caixa Cultural. Com a Conselheiro Aluno 280. Informações 2118-5111. Retirada de ingressos a partir das 19 horas na bilheteria do teatro. CNHQ. Realização Vigor Mortis e Quadrinho Filia. Patrocínio Caixa. O Condor está de mãos dadas com você. Aqui sempre é bom comprar porque no Condor tem melhor preço. Condor tem qualidade. Condor tem variedade de produtos para o dia a dia. O Condor tem amizade, simpatia. O Condor está de mãos dadas com você. Quer rodar com mais segurança e economia nessas férias? A Chevrolet vai te dar uma mão. Promoção Mão Amiga. Se o seu Chevrolet já tem 3 anos, você ganha 30% de desconto na mão de obra ao realizar qualquer serviço na rede de concessionárias. Ouviu bem? 30% de desconto. Tudo para você sair de férias 100% tranquilo. Agende já sua revisão de férias pelo site agendamentochevrolet.com.br. Agende, acompanhe, comprove, consulte condições. Todos juntos fazem um trânsito melhor. A Transamérica Light sabe do seu bom gosto. Por isso, na nossa programação, você ouve sempre o melhor da MPB. Eu sou uma gata e não gosto de água fria. Pega logo no meu pelo. Na Transamérica Light, você também curte música internacional de qualidade. We were so in Paris. E claro, aqui, os grandes sucessos de todos os tempos. Aqueles que a gente jamais esquece. Transamérica Light, uma programação diferenciada, feita especialmente para você, que sempre está em sintonia com o que há de melhor na música nacional e internacional. Transamérica Light, música de classe, como você. Voltamos a apresentar Light News, aqui pela Transamérica Light.
Oferecimento Powercom Brasil. Uma empresa boa de verdade tem que ter energia de qualidade. Powercom Brasil, a energia do seu negócio. 7h25, manchetes da internet. Light Internet. A coisa está de ruim descambando para péssima, de quinta para sexta categoria hoje na Grécia. O comissário de Assuntos Econômicos e Financeiros da União Europeia, Pierre Moscovici, afirmou nesta segunda que ainda existe margem de negociação com a Grécia. Segundo ele, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, fará novas propostas para tentar evitar a saída do país da zona do euro. Juncker vai indicar o caminho a seguir. Dizem que a Grécia sairá da zona do euro, pois não houve um acordo na semana passada de renegociação da sua dívida. O calote é quase que certo. Os especialistas dizem que há apenas 15% de chance de que a Grécia não seja afetada por esses controles de capitais e permaneça ainda na zona do euro. A Grécia introduziu o controle de capital e fechou os bancos após os credores internacionais terem se recusado a estender o resgate do país. Os bancos foram fechados neste final de semana. E o euro, a moeda única europeia, abriu hoje em forte queda no mercado asiático devido ao medo de colapso financeiro da Grécia e o temor de uma possível saída do país da zona do euro. Programa Light News aqui na Transamérica Light 95.1. Doutorando Igor Leite está conosco. O papo nosso é sobre o SUS, né? A implantação de um sistema de qualidade no atendimento do SUS é o nosso tema com ele. Igor, eu vou ler algumas participações de ouvintes, tá? Que geralmente a gente tem muita participação. Aliás, você me mandou uma mensagem, né? E por isso nós acabamos chamando você, porque eu nunca ia adivinhar que você estava aqui, óbvio, né? E me conta, você é nosso ouvinte? Sim, na verdade, agora na Inglaterra eu não consigo acompanhar por causa do fuso horário, 4 horas, enfim, todas as atividades que a gente tem lá. Imagina, claro, imagina. Mas antes, até é interessante, né? Você passa de ouvinte a entrevistado, né? O processo até interessante. Mas eu ouvia muito e, assim, meus familiares, o pessoal, que legal, você vai lá, vou ouvir. Alguns amigos no Face mesmo falaram, eu já ouço normalmente, agora eu vou ouvir mais, você vai estar lá. Mas que bacana, fico muito lisonjeada. SUS e clínicas são a mesma coisa? Está perguntando um ouvinte, eu não entendi a terminologia. SUS é Sistema Único de Saúde, né? É o Sistema Público Brasileiro de Saúde, né? E a clínicas, clínicas do SUS e privadas também, é isso, né? Você pode, por exemplo, ter hospital das clínicas, né? Mas na verdade, as clínicas são clínicas de atendimento, podem ser privadas, ou você pode ter uma clínica do SUS também, que atenda alguma área específica, enfim. Mas o SUS, ele cobre aí as unidades de pronto atendimento, as emergências, os hospitais. O SUS, ele é dividido em 3 grandes áreas, tá? Então, a primeira área é a área básica, a área de prevenção, que trabalha a saúde da família, que trabalha as unidades básicas de saúde, onde a maioria das pessoas deveriam procurar para consultas mais eletivas, consultas mais simples, né? A segunda é as emergências, que daí entra essa segunda etapa mesmo, que é as UPAs ou as emergências, como a Débora falou, do trabalhador, enfim, aí entra esse tipo de emergência. E a terceira etapa, o terceiro nível do SUS é o nível especializado, que é um nível quase todo terceirizado, porque é um nível, não é todo, mas é quase todo terceirizado, porque são específicos, são tratamentos bem específicos com especialistas, que muitas vezes o SUS não tem capacidade de atender ele mesmo, então ele contrata uma empresa especializada nisso, e ela acaba fazendo esse atendimento à população. Bom, vamos lá agora as manifestações de ouvintes, tá? Meu marido teve câncer e fez todo o tratamento pelo SUS e foi muito bem atendido. O grande problema são as emergências e não podemos esquecer os médicos que recebem e não vão trabalhar, diz a ouvinte Márcia Anzolin. Será que não dá mais trabalho ficar em pé 5 horas na fila e tomar injeção do que efetivamente ir trabalhar? Pergunta a Karen. É o custo-benefício, né? É triste ver isso, né? Porque, na verdade, a pessoa vai para pedir um atestado e tira o lugar de outro que tá lá com dor realmente. Isso é o impacto social, econômico que isso cria até na própria economia, né? Porque isso não é, assim, um médico falou para mim, Igor, você acredita que existem mais doenças ou pessoas doentes na segunda e na terça? Não é possível. É verdade, né? É verdade. É um assunto que a gente sempre comenta isso, é verdade. Ele falou, eu olho na tela aqui quando chega o paciente, eu já vejo, já sei se ele é um paciente que vem aqui sempre pedir atestado ou não, porque fica o registro dele aqui. E a gente vê que o paciente muitas vezes vem. Óbvio, eu não estou generalizando dizendo que todos os pacientes que vão na emergência... Mas é bom, a gente... aqui também somos formadores de opinião, sim. É bom que a gente comente esse assunto. Por que não? A gente não pode só tratar as pessoas com coitadismo e ficar se queixando do serviço público quando muitas vezes nós não utilizamos de maneira adequada. Eu acho que é importante isso, não dá para passar a mão na cabeça. Você não pode ter na segunda e na terça mais doenças. Certo. Né? Se você segunda e terça está lotado, alguma coisa está acontecendo. Aí o médico
médico começa a perceber que segunda e terça as pessoas... Uma enfermeira, na triagem, ela me falou, Igor, quando chega a pessoa na triagem aqui e ela fala, eu tô com dor de estômago, tô com isso, tô com aquilo, diarreia, alguma coisa assim, eu olho pra pele dela, a pessoa tá coradinha. Então, ela sabe, ela não tá com aquela pálida, aquele negócio que você olha e fala se a pessoa tá mal realmente. Você sabe que a pessoa tá ali, veio buscar um atestado. E o médico, quando vai fazer a consulta, ele percebe logo que a pessoa está ali simplesmente pelo atestado. Novamente, não é todo mundo, mas o que é apontado aí em vários estudos, inclusive no privado, que eu tive, como eu te falei, semana passada eu estava em São Paulo visitando alguns hospitais privados, e eles me falaram, 80% que está aqui não precisa estar aqui. E muita gente que está aqui está por atestado, está aqui porque não quer ir trabalhar. Bom, e... Fala-se em crise no Brasil. Acho que se o pessoal claro, não deve ler jornal, certo, né? Eles não estão entendendo que colocam o seu emprego em risco também, né? Eu acho que não estão captando direito o espírito da coisa, né? Olha... Acho que não é hora, né, de você ficar faltando muito, você não acha? Minha opinião, minha modesta opinião. É como eu falei, o impacto isso na economia é grande, que a gente tem dessas pessoas que fazem isso, né? Que acabam tendo esse comportamento. Mas, por outro lado, quando você conversa com algumas pessoas também, essas pessoas, elas estão lá muitas pessoas que estão lá, se perguntar tudo bem para você aqui, tá tudo certo, a pessoa tá lá esperando 3 horas às vezes, de pé, enfim, em pé, né, enfim. Não, tá tudo bem. A pessoa não consegue ter um senso crítico até de reclamar muitas vezes, sabe? Então ela, por ignorância, não sei, ela acaba aceitando aquela situação e ela não se incomoda, entendeu? Então... eu estou aqui, eu vim pegar meu atestado e eu vou embora. Como eu perguntei para o paciente que estava acompanhando, e aí, tudo bem? Tudo bem, eu peguei meu atestado, era isso que ele queria. Certo. Então, se a pessoa prefere ficar 5 horas esperando do que trabalhar. Certo. É uma inversão de valores que a gente tem, infelizmente, né? A Rosiane Ferreira fala sobre o famoso chá de bebê, e eu até vou ler essa notícia, né? Porque essa notícia é recente, né? Um centro municipal, não sei se você ficou sabendo, então, é super recente, tá? Você vai lê-la nos jornais hoje. Um centro municipal de saúde do Jardim Itapuã, localizado na zona sul de Londrina, no norte do Paraná, fechou durante o horário de expediente para a realização de um chá de bebê de uma das funcionárias da unidade. Por conta disso, os pacientes não puderam ser atendidos. O caso ocorreu na sexta-feira, dia 26, e está sendo investigado pela Secretaria Municipal de Saúde. Um dos pacientes que preferiu não ser identificado disse que foi alertado sobre o fechamento, mas que a justificativa seria uma reunião interna, né? E aí as meninas são tão bacanas que elas inclusive postaram nas redes sociais o posto de saúde cheio de balões cor-de-rosa e azuis, aquela coisa muito bonita de chá de bebê. Que coisa linda, né? É impressionante, né? Sério, não dá para entender, né? Não dá para entender. Aí a gente entra no lado também agora dos profissionais, né? Daqueles profissionais que estão lá e que, assim, muitas vezes funcionários públicos, né? E que olham e falam assim, bom, eu não vou ser mandado embora, não vai ter nenhum problema com isso, então vamos fazer uma festa, né? É óbvio que a gente não vai generalizar que todo funcionário público, eu sou funcionário público, trabalho na universidade, enfim, que não fazem um bom serviço, mas ao chegar ao ponto de que você vai fazer um chá de bebê e fechar a unidade, ou fechar um atendimento para fazer isso aí é forçar a amizade, né? É complicado, né? Me conta uma coisa, Igor. Claro que eu vou te perguntar isso. Você mora na Inglaterra. Você já usou o serviço público de saúde lá? Já. E aí, como é que é, bebê? Me conte, com detalhes. Então, como é que foi? Eu vou te contar 2 etapas. Primeiro, foi tua esposa ou foi você que precisou usar? Nós dois usamos, na verdade, né? Então, assim, vou falar um pouco sobre a minha esposa, né? Como eu te falei, ela que motivou toda essa história. Como é que é o nome dela? Franciele. Franciele, um beijo pra você, querida. Você é enfermeira, a gente já tá sabendo. Já vi no teu Facebook, sabemos tudo sobre você. Linda. Fala. Então, assim, na verdade, a gente chegou lá, então, quando você chega quando você chega com visto que eu cheguei para fazer o doutorado, enfim, você é obrigado a se registrar como se fosse um posto de saúde. Nós temos um dentro da universidade. E o NHS, que é o SUS lá, e inclusive o SUS foi feito baseado no NHS inglês, ele é um sistema muito... Como é que é o nome? Nem o quê? É NHS, né? A gente fala NHS lá, mas é NHS. É como se fosse o SUS, é o National Healthcare System. NHS, tá. National Healthcare System. Tá. E ele é a base de muitos sistemas ao redor do mundo aí, porque ele é um sistema muito bom, um sistema que funciona, ele é 100% gratuito, né? E assim, minha esposa, quando nós chegamos lá, eu fui antes para preparar tudo, enfim, e quando ela chegou, nós fomos fazer o registro dela, fizemos o registro dela, e ela recebeu uma carta em casa. A carta dizia assim, olha, você precisa vir aqui para fazer o exame do colo do útero, é isso, né? Isso, preventivo. Exatamente, preventivo, exatamente é o nome. Você precisa vir aqui. E ela falou, poxa, eles mandaram uma carta para eu ir lá, né? Mas eu já fiz no Brasil, eu não vou.
Aí, quando você passou uns 3, 4 meses, recebeu outra carta. Olha, nós percebemos que você não veio aqui. Uau! Então, você tem que vir fazer. Então, Certo. eles trabalham muito forte na prevenção. Certo. Isso foi o que aconteceu com ela. Comigo, quando eu precisei do atendimento, eu estava jogando lá e torci o tornozelo, pé direito, enfim, ficou inchado o pé, roxo. Eu fui liguei para eles e falei, olha, eu preciso de uma consulta, enfim, eles amanhã cedo você pode vir e tal, ou você vai numa emergência se for muito grave. Eu olhei e falei, bom, não é tão grave assim. Coloquei gelo, esperei até outro dia. Quando cheguei lá, para minha surpresa, não foi um médico que me atendeu. Minha surpresa e frustração no primeiro momento. Porque a gente tem muito disso, eu preciso ver o médico, sabe? Sim. Quando eu cheguei, uma enfermeira veio falar comigo. E ela falou, olha, eu vou examinar e avaliar o que aconteceu. Aí eu falei, mas não vou passar pelo médico, né? A mente ali ainda muito na nossa cultura, enfim, de ver o médico. Ela falou, olha, eu tenho informação para te atender nesse primeiro momento, como isso aqui é uma urgência, enfim, eu posso atender você e não tem um risco de vida aqui. E ela fez vários testes e olhou para mim, perguntou, viu se estava bem, enfim, e eu fui responder, ela falou, olha, o teu caso é gelo, o que você está tomando? Eu falei, estava tomando um anti-inflamatório, enfim, continua tomando anti-inflamatório, faz elevação do pé e gelo. E se não melhorar amanhã, você vem, o médico vai falar com você, mas hoje você não precisa passar pelo médico. Eu fiquei um pouco frustrado, fui embora, e não é que melhorou no outro dia. Certo. Assim, o atendimento, os médicos lá, eles são utilizados para fazer o que realmente precisa. Há uma otimização, então. Uma otimização. O que no Brasil, as enfermeiras hoje, por exemplo, não podem realizar muitas coisas. Então, eu conversando com médicos da saúde da família, por exemplo, eles falaram, olha, tem muita coisa que eu não precisava fazer. Por exemplo, eles vão nas casas das pessoas, ele falou assim, remédio para piolho. Isso é básico, eu não preciso fazer isso. A enfermeira pode fazer. Mas como na faculdade, no ensino que elas recebem no Brasil hoje, isso não é previsto, então acaba que... Bom, e também tem a questão do ato médico, que é muito forte, né? Você sabe que a gente tem que falar sobre isso também, né? Há toda uma movimentação da classe médica a fim de restringir muitos atos, e graças a Deus agora não passou essa questão do ato médico, mas atos, inclusive, da minha profissão como psicóloga ou de fisioterapeutas, né? De restringi-los para passar por médicos, né? Para que haja um corporativismo, a gente sabe disso também, né? Aí acaba sendo atingida a própria classe médica com isso. Exatamente, quando você olha lá fora, onde atividades que não são atividades menores, que o médico ele não precisa se envolver, vai ser feito por uma enfermeira, vai ser feito por outra pessoa. Bom, na Europa tem a figura da parteira, por exemplo, que é quem acompanha os partos, e somente em caso de complicação é que você tem um médico, né? Exatamente, então isso, assim, funciona, o sistema inglês funciona muito bem, eu precisei passar por especialista, passei por especialista e eles me falaram, olha, Igor, vai demorar 8 semanas para você ver o especialista. Eu olhei e falei, poxa, 8 semanas? Aí ela falou assim, mas é 8 semanas porque você não tem risco de vida, não tem risco de morte. Então é por isso, porque tem pessoas que estão precisando passar na tua frente, você tem que entender isso. Eu falei, não, tudo bem, não tem nenhum problema. Aí eu comecei a entender que existe muito espírito de você pensar no próximo lá. De uma otimização dos serviços em prol de alguém, certo? Exatamente. E você também, como cidadão, como quem usa, olhar e falar, realmente, eu não vou morrer por causa do meu tornozelo desse jeito aqui. Pode passar na frente, em 8 semanas eu vou passar com o especialista, e se tiver que fazer um tratamento específico eu vou fazer. Isso acontece muito. O que eu vejo aqui vejo principalmente nessas visitas que estou fazendo, é que as pessoas têm um desespero, elas brigam com todo mundo porque ela quer passar na frente. Ela vê um idoso passando na frente, mas por que ele está passando na minha frente? Ou vê uma pessoa com uma situação chorando, com dor, mas por que ele está passando na minha frente? Eu cheguei aqui tem 4 horas que estou esperando. As pessoas não esperam muito, às vezes, não entendem. Você sabe que isso está no meu coração faz muitos anos. Eu tive um acidente de carro há muitos anos, eu tinha 18, então não vou nem falar quanto tempo atrás faz, e quebrei costela, nariz, bastantes coisas. Mas enfim, não estava tão feia a situação assim, sabe? Para dizer a verdade. Porque eu cheguei andando no hospital. Então, quando eu fui fazer o raio-x, porque minha irmã era acadêmica de medicina, daí todos os plantonistas conheciam ela, etc e tal, o que fizeram? Me passaram na frente no raio-x e lembro que quem estaria na vez era uma senhora com a perna super inchada porque tinham dado uma injeção na perna dela e a agulha tinha quebrado. Então, você imagina, coitada da mulher, a dor que ela estava sentindo na perna. E eu falei, não, mas deixa ela passar primeiro. Não, primeiro é você. Então, eu me senti privilegiada, mas um privilégio ao contrário, entendeu? Entendi. Porque eu não estava tão mal como aquela senhora, para dizer a verdade. Então, estava com a costela quebrada, mas, entendeu? Claro. Não foi um critério de urgência. Foi um critério porque os plantonistas lá conheciam a minha irmã e me conheciam, daí me fizeram passar.
Não é certo isso, né? Não, com certeza não. Assim, eu acho que hoje o que falta muito é a própria população se conscientizar do que é uma emergência, o que é uma urgência e o que não é. A unidade de saúde mesmo, a principal reclamação quando você pergunta para um paciente, por que você não procurou a unidade básica de saúde? Ele fala, porque eu teria que chegar lá às 5 horas da manhã e talvez eu não acharia a senha para ser atendido no mesmo dia. Então eu vim aqui, porque se eu for ficar esperando 2, 3 dias para ver um médico na unidade de saúde, eu prefiro vir aqui, eu vou ser atendido em 5 horas, mas eu vou ver um médico. Então as pessoas elas entendem dessa forma. O que acontece? Essas pessoas todas, quando ela não encontra o atendimento na unidade básica, ela vai para a unidade de emergência, ou as emergências do SUS, e ela começa a lotar essa emergência. Ela fala, não interessa, eu vou esperar. Teve um caso no domingo que demorou 7 horas de atendimento. Certo. Então eu espero 7 horas, mas eu vou ver o médico. Na unidade básica eu não vou ver. Então ela fala, o meu caso é urgente, por mais que às vezes seja uma dor de estômago. É óbvio, né? A minha dor é maior que a do outro. A gente nunca vai saber, né? A pessoa sempre fala, que eu tô com dor, enfim. A gente respeita isso. Mas no fundo, você sabe. Como eu falei, sábado eu estava praticamente sem voz, né? Eu não fui no médico. Eu sabia que se eu tomasse um remedinho lá, fizesse um repouso, ia melhorar. Já estava tudo certo. Exatamente. O José Inácio diz o seguinte, olha que divertido. Algumas semanas tomei um Chavique pela manhã, imaginando que acordaria ali pelas 18. Trabalho a partir da meia-noite, mas acordei 20 minutos depois disso. E nem adiantaria ir, porque não dá para alugar depois de 1 hora, o ponto é no sistema. Como não procurei atestado, pois no dia seguinte estava melhor do resfriado, não entendo como seria possível fazer atestado, acabei recebendo advertência por falta injustificada. Penalizado por ser honesto? José Inácio, se você me permite, eu teria ido mesmo sem poder logar o meu ponto. Exatamente. Eu acordei 1 hora mais tarde, eu teria trabalhado 1 hora menos, né? Eu teria, não sei. Não estou criticando, mas é um sistema diferente. Acho que mostra uma atitude. Não é o ponto que interessa, né? Eu ir, né? Mostra uma atitude. A gente entende que ele teve um problema, enfim. Meu chefe não vai aceitar. Mas você, dentro de você vai saber que fez a coisa certa. Acho que esse é o principal. Pede para o entrevistado comentar o caso da senhora que morreu na frente do posto 24 horas da Fazendinha na semana passada. Bom, eu não sei se você pode comentar isso no sentido de saber todos os dados, mas tua opinião pessoal só, né? Na verdade, assim, eu fiquei sabendo disso como a maioria das pessoas, pelo Facebook, pelo jornal, e hoje de manhã comentando muito porque o secretário de Saúde de Curitiba vai à Câmara dos Vereadores para dar uma explicação, enfim. Que do meu ponto de vista não vai mudar nada, porque, sabe, eu não vejo isso não é o problema, ele ir lá e falar. O problema está lá na unidade de saúde, está lá na emergência. Se querem resolver o problema, precisam ir lá e precisam vivenciar. É o que eu tenho feito na minha pesquisa, é o que eu tenho visto. E o que eu vejo hoje é que existe uma série de problemas. Então eu vou começar, Mariana, eu vou até falar um pouco, eu vou falar sobre essa pessoa que aconteceu, enfim, mas eu vou falar sobre problemas que existem lá. Problemas existem lá de materiais, falta de remédio, falta de material, falta de equipamento. Então eu vou contar um caso para você. Vou contar um caso que aconteceu. Eu conversando com o médico, ele falou, Igor, os monitores aqui, e quando ele falou monitor, eu achei que era do computador, né? Porque ele falou, não, monitor é de monitoramento do paciente. A gente coloca e faz o monitoramento, faz o coração tá batendo, enfim, né? Eu falei, legal. O que acontece? Ele falou, cara, esses monitores praticamente não funcionam. Eu falei, como assim? Como que você monitora o paciente? Ele falou assim, esse que é o problema. Você acredita que eu cheguei um dia, olhei um paciente, olhei o monitor estava lá, bip, bip, batendo o coração certinho. E o cara morto? Eu olhei para o paciente e falei, esse paciente está com uma cara de morto, esse cara morreu. Aí ele foi lá, pegou e colocou a mão no paciente. Na hora que ele colocou a mão, ele falou que esse cara está morto, faz tempo já. Morreu à noite, provavelmente. Chegou, chamou o outro médico veio, olhou e falou assim, poxa, o cara está morto e o monitor está funcionando. Quer dizer, estava monitorando, dizia que tinha batimento cardíaco, eles foram verificar, não tinha batimento cardíaco, não tinha nenhum sinal de vida mais. O cara estava morto ali, o equipamento não acusou, e o monitoramento, por quê? Porque é o monitoramento que estava um monitor estragado. Aí ele falou, a gente pega outro monitor, coloca lá, continua a mesma coisa, dando outro sinal. Ou você pega um outro monitor e dá um sinal totalmente diferente. A gente tem que ir por toque daí, né? Você tem que tocar, você tem que saber, só que o problema é o seguinte, eu não fico 24 horas do lado do paciente. Por isso que eu coloco uma máquina para me falar quando ele vai ter um problema. Então aconteceu isso. A máquina dizia que estava funcionando e a pessoa estava morta. Com relação a essa pessoa, ela nem chegou até o atendimento. Então, o que aconteceu foi, ela passou por uma triagem, e a prefeitura, e muitos, não só a prefeitura, o estado, enfim, muitos locais batem no peito hoje e falam assim, nós temos o protocolo de Manchester, que é o protocolo que diz que tem 5 cores e você vai ser dividido por cores aqui. E aí você vai ser atendido de acordo com a sua emergência. Como uma pessoa dessa passou pelo protocolo de Manchester e ainda assim ficou 4 horas esperando, que é essa
Pelo menos é essa notícia, é isso. Eu não tenho dado, é isso que a família fala. Que ela ficou 4 horas lá. Meu paciente ficou 5 esperando comigo, então eu não duvido que ela ficou 4. O que acontece, quando a pessoa chega com sintomas de dores, febre, alguns sintomas, ele já é classificado dentro desse protocolo de Manchester. Agora, é uma pessoa que faz a classificação. Se ela olhar e ver, não, eu acho que ela não está adequada para ir para o vermelho, que é o laranja, que são os urgentes que vão ser atendidos em 40 minutos, que eu acompanhei um paciente de urgência, 40 minutos, ele vai classificar como verde, como outra cor, e aí vai ter um problema. A espera vai ser maior, talvez. Exatamente. Não haja... Mas hoje, o que eu vejo que são, quem, por exemplo, é muito bem atendido nas unidades de emergência, são as pessoas que chegam de ambulância. Quem chega de ambulância já está classificado, então ele já entra direto, ele tem prioridade. Então eu acho que, daí eu vou falar do SUS, vou falar uma coisa boa do SUS, que eu acho que quando a pessoa, na grande maioria das vezes, chega de ambulância, ela recebe o melhor atendimento, porque todo o foco vai para ela. Mas se errar no protocolo de Manchester, no protocolo de triagem, você pode acontecer isso. Não sei se foi isso que aconteceu, me parece que foi, porque uma emergência ou uma urgência não ficaria esperando 4 horas como essa senhora ficou e acabou vindo a óbito. O José Inácio complementa, trabalho no computador sem logar, não dá para fazer nada. Falta igual mesmo se fosse. Tá aí, tá justificado, José Inácio. Uma outra questão que me lembro agora, alguns estudantes de medicina que conversaram comigo me disseram que há maneiras de você tirar uma radiografia de um jeito meio torto que dá para você enxergar mais coisas para economizar a radiografia, sabia, Débora? Entendeu? Não então, a radiografia que seria para, digamos, quem está pagando só do pulmão, se você tirar uma em torta, daí você tira também, já sai outra coisa, que daí também já, quer dizer, para economizar. Claro, se vira nos 30. Quando eu pergunto para os médicos ou enfermeiros, eu falo assim, ok, você está me falando que falta remédio, e eu vi realmente, falta mesmo. Ela falou, falta uma seringa específica que a gente precisa. Eu falei, como é que você faz? Como é que você lida quando faltam as coisas? Eles me falaram assim, olha, a gente dá um jeitinho. Te dá um jeitinho. Nós temos que fazer isso, porque eu não posso deixar o paciente morrer e eu tenho que atender ele. Então, se eu não posso usar uma seringa desse jeito, talvez vai doer mais para o paciente, eu vou usar outra seringa. E o que acontece muito é que o SUS, pelo sistema público, ele precisa fazer licitação. Né? E as licitações, às vezes, na sua grande maioria, prezam pelo preço e não pela qualidade. E esse é um problema. Porque você tem um equipamento que você compra um equipamento que ele não é tão bom, quando você vai utilizar ele não funciona, aí você descarta, pega de novo, descarta, aí o terceiro funciona. Quer dizer, você tem a dor do paciente por 2, 3 vezes e você tem um equipamento que não funciona. Você pega 3 e daí você olha um que seria bom, talvez se você comprasse um que seria bom, seria menos dor para o paciente, seria um melhor atendimento com mais qualidade para a pessoa e menos custo para o SUS também. Flashlight. Oferecimento Condor. No final da compra, o Condor é sempre mais barato. 5 pessoas faleceram num acidente na noite deste domingo em Nonoai, no norte do Rio Grande do Sul. O fato foi por volta das 20 horas, no quilômetro 25 da ERS 406. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a colisão frontal envolveu uma EcoSport branca com placas de Chapecó que trafegava no sentido Nonoai-Chapecó e de um caminhão bitrem. As vítimas são 4 adultos e uma criança e estavam todos no mesmo carro e são todos da mesma família. Estamos apresentando Light News com Maria Rafá, aqui na Transamérica Light. Oferecimento Powercom Brasil. Uma empresa boa de verdade tem que ter energia de qualidade. Powercom Brasil, a energia do seu negócio. Formigueri Implementos Rodoviários. Além de fabricar furgões de alta qualidade, agora você pode utilizar os serviços da Formigueri quando precisar consertar ou reformar seus furgões carga seca ou frigoríficos. Não esqueça, vendas, reformas ou consertos de furgões. Formigueri Implementos Rodoviários. Rua Doutor Muricy, 156, Costeira, em São José dos Pinhais. Fone 3283-6262. Padilha, cheguei. Nossa! Surpresa! Bebê, fui aproveitar o Festival de Inverno Condor e comprei tudo pro nosso jantar. Tem queijos especiais, um salaminho de aperitivo, uma massa que eu mesmo fiz e, claro, um vinho que, delicioso. Tudo por um precinho incrível. Uau! Mas sabe o que é tão incrível quanto o precinho do Condor? Não. Você, querido! Ah, bebê! Festival de Inverno Condor. Aqui o inverno é irresistível. Um bom vinho, um
Uma roupa elegante e um jantar com os amigos pode ser a combinação de momentos inesquecíveis. E para melhorar, que tal uma pitadinha de design e sofisticação de um ambiente exclusivo da Móveis Oliveira? Visite nossa loja no Jardim das Américas e descubra todas as últimas novidades do mundo de móveis planejados. Novas tendências, cores e texturas exclusivas como você. Móveis Oliveira, continuação da Ponte Estaiada de Curitiba. Avenida Coronel Francisco Heráclito dos Santos, 913-3527-2157. www.móveisoliveira.com. Pensando no seu futuro? A Faculdade Bagose oferece várias opções de cursos perto de você, no Portão e no Xaxim. Faculdade Bagose, sua história de sucesso começa aqui. Ligue 3521-2727 ou acesse faculdadebagose.edu.br. A Transamérica Light sabe do seu bom gosto. Por isso, na nossa programação, você ouve sempre o melhor da MPB. Agora só falta você. Agora só falta você. Agora só falta você. Na Transamérica Light, você também curte música internacional de qualidade. E claro, aqui, os grandes sucessos de todos os tempos. Aqueles que a gente jamais esquece. Transamérica Light, uma programação diferenciada, feita especialmente para você, que sempre está em sintonia com o que há de melhor na música nacional e internacional. Transamérica Light, música de classe, como você. Voltamos a apresentar Light News, aqui pela Transamérica Light. Oferecimento Powercom Brasil. Uma empresa boa de verdade tem que ter energia de qualidade. Powercom Brasil, a energia do seu negócio. História da cozinha, mitos e verdades. Crepes, você cria, a gente faz do seu jeito. Park Shopping Barigui. Gente do céu, não sabia que é um mito aquilo que diz que não se deve ferver o creme de leite de latinha ou de caixinha, sabia? Não é. Já coalhou. Calma. Na minha casa. Mas Como coalhou assim? aonde? Coalhou aonde? No estrogonofe, certo? Certo. Mas não é por causa do ferver, é por causa do tomate. Ah! Não, mas eu não O usei creme... tomate. Dá licença. Tá. Então, como que faz estrogonofe sem tomate, Débora? Não usei tomate. Então não é estrogonofe. O creme de leite de latinha ou caixinha puro pode ser fervido normalmente. Tá aqui, tá escrito, ó. A combinação com um elemento ácido, como o molho de tomate, por exemplo, é que faz com que o creme talhe, qualquer coisa ácida. E o calor acelera essa transformação. Desligar o fogo depois de adicionar o ingrediente ácido ajuda a postergar esse processo, mas não quer dizer que não vai acontecer, viu? Não acredito. Beijo, me liga. Tá bom, mas tá aqui, tá escrito, tô falando, menina. A creperia que está conquistando todo o Brasil chegou em Curitiba. São mais de 40 opções de ingredientes para você montar deliciosos crepes, sucos, saladas, waffles e tapiocas. Na expansão da praça de alimentação do Park Shopping Barigui. Crepes, você cria, a gente faz do seu jeito. Falei que ia lá na sexta e fui. Inclusive tirei fotografia do crepe. Uma delícia. Preparado na minha frente, tudo certinho, tudo bonitinho. Cliente oculta, ninguém sabia que era Comeu eu. do quê? Que eu pedi, né, digamos, a preparação, né, com 3 ingredientes. Eu pedi com salada também. Então, uma salada do lado. E daí pedi mozzarella, tomate daquele cortado em tomatinho, cereja. E a outra terceira coisa, peraí, era com orégano, mas orégano não é ingrediente, é tempero. Frango. Muito gostoso, muito bom. Light Esportes. Oferecimento Formiguer e Implementos Rodoviários, furgões frigoríficos e carga seca.
Bom dia, Maria. Bom dia, Igor, professor Clóvis e a todos os ouvintes. O Atlético completou o terceiro jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro ao ser derrotado por 2-1 pela Ponte Preta na virada neste domingo. O tropeço impediu o Furacão de aproveitar um cenário perfeito construído para a rodada. Um desconforto muscular sentido por Rosinei no aquecimento arrumou o time do Curitiba para o jogo contra o Cruzeiro, vencido pelo Coxa por 1-0 neste domingo no Couto. Ney Franco, pois... Ney Franco, pelo amor de Deus. Eu falei Franco? Uhum. Ney Franco, o técnico, com C. Débora, desculpe. Não, o Clóvis está sem microfone, mas ele está se matando de rir aqui. Que bom, desculpe. Obrigada que ele está sem microfone. Débora, é o seguinte, uma coisa é demorar, outra coisa é forçar a amizade. Estou preocupada porque, gente, para quem não sabe, eu entrarei em férias amanhã e vou ficar uma semaninha fora. Eu acho que é melhor fechar essa porta, né? Fechar as portas, não tem programa, é melhor. Eu fico de férias também, eu adoro. Não, Cida, não se fica aqui, operando o programa gravado da Maria, entendeu? Tá bom. Fala. Vai nessa. Ney Franco pôs Thiago no time e recusou Lúcio Flávio para distribuir o jogo como segundo volante. E 4 finalizações, apenas uma correta. O retrospecto do Paraná no empate com o Atlético Goiano nessa sexta, quando o time conquistou o primeiro ponto fora de casa, resume o foco que o técnico Nedo Xavier terá no próximo compromisso do clube na competição. Pessoal da Crepe, só fica tranquilo que eu já gravei a história da cozinha, tá? Já tô Tá tudo certo. Você quer que eu grave spoiler também? Já deixa gravado tudo que vai acontecer, já deixa gravado. Fica mais fácil, né? Bom, vamos lá. Nós temos a presença hoje de Igor Leite, doutorando na Inglaterra, em Londres. Em Londres não, né? Em Londres não. Era a cidade que não é Londres, eu ia dizer, mas peraí, como é que é o nome mesmo? Tá? E o tema do doutorado, o foco é a melhoria dos processos do SUS. E aí esse é o nosso tema de hoje, né? Processos do SUS. 99777744, você pode participar. Participa também do sorteio, que é da partida Paraná Criciúma, que acontece nessa sexta-feira na Vila Capanema, e também de par de ingresso para o Cinemark, que vale para todos os dias da semana, em qualquer sessão. Vamos lá, Igor, tem muita participação de ouvinte, tá? Certa vez cheguei no 24 horas... com uma pessoa com choque anafilático, eu perguntei no balcão se atendia uma emergência, a atendente disse que sim, me mandou entrar na fila, tinha umas 5 pessoas na fila, falei alto para a atendente que era emergência, aí ela passou uma pessoa na frente e foi atendida rapidamente. Se vou para a fila, a pessoa poderia morrer, porque estava com respiração bem deficiente. Muitas vezes as pessoas da saúde são despreparadas e o paciente é quem sofre, diz ouvinte Elis. Vou ler em bloco, tá? Trabalho em uma unidade básica de saúde, sou enfermeira, faço muita orientação, faço exame físico e prescrevo medicações dispostas em protocolos do Ministério da Saúde. Tenho muito orgulho de trabalhar no SUS e acredito nessa política pública e sempre o defenderei, diz ela. É possível você fazer uma licitação e comprar um bom produto, mas falta de conhecimento por parte do funcionário que faz a licitação, que muitas vezes é um funcionário contratado por cargo comissionado e não tem a menor capacidade para estar nessa função. O maior problema do SUS são as pessoas que comandam o SUS, que não têm a menor ideia de como ele funciona. Ótimo tema hoje. Já precisei de atendimento no SUS e fui muito bem atendida na unidade do Cajuru quando estava com uma infecção. Atendimento rápido e com bastante atenção dos funcionários. Como um médico pode ser especialista em várias áreas, a médica do posto atende tudo, de pediatra a ginecologista, diz a ouvinte Cláudia. Fala para ele contar em UPA se ele está consultando. Ele está se consultando? Eu não entendi. Eu acho que teve um corretor aí no meio, não saiu bem. Não me identifique, porque diz teu nome então, meu Deus do céu. Não me identifique e assina. Gente, vocês não podem fazer isso comigo. O povo não quer saber de nada. Passando de carro pelos ônibus nas segundas-feiras e terças-feiras, repare como não está cheio. Muito atestado. Agora quero ver o médico não dar atestado para o vagabundo que não quer ir trabalhar. Perigoso até apanhar. Esse sistema de cores de atendimento, o estado pior vermelho e por aí vai verde e amarelo, acho super justo, mas quando você pega amarelo, você fica horas no SUS, diz ouvinte Nice Calisto. Se temos plano de saúde pago pela empresa e vamos nos pós-saúde com receita do médico prescrito em algum antibiótico, a unidade de saúde não entrega. Isso faz as pessoas tirarem uma consulta de quem não tem plano de saúde para conseguir pegar o remédio no posto. Plano de saúde pago pela empresa não quer dizer que a pessoa tenha dinheiro para comprar. Pagamos impostos e temos direito ao medicamento, diz a ouvinte Maura. Trabalho de pedagoga em um CIMEI de Curitiba. Quando efetuamos encaminhamento de unidade de saúde para as famílias, muitas vezes as crianças têm sido atendidas por enfermeiras. Percebi que existe um preconceito, sim, pelo fato de não passar pelo médico. Este preconceito cabe até por parte da instituição escolar. Parece que não valeu.
Minha mãe normalmente espera por meses, às vezes até 2 anos, uma consulta com especialista, exames. Ou seja, se for uma doença grave, já era. A atenção primária é a base do SUS e as emergências. A atenção secundária são as especialidades médicas e odontológicas, e a terciária é a hospitalar. No plano, levei um total de 15 minutos para concluir o atendimento. Peraí. Nossa senhora, mensagem longa. Tem um relato do que aconteceu comigo. Tive uma intoxicação alimentar, fui direto a 24 horas, pois era próximo do local onde eu estava. Comecei a passar muito mal de hora para outra, logo após comer um sanduíche mal conservado. Fiquei na unidade de saúde por 2 horas sem receber atendimento e eu sentia dores fortíssimas no estômago, pois já não tinha mais o que liberar. Estava acompanhada por um casal de amigos, minha mãe. Meu amigo chegou a fazer uma enorme reclamação na unidade, porém não surtiu nenhum efeito, ficando os médicos contra ele. Sem receber atendimento, eu precisei me deslocar por mais 40 minutos até o hospital do meu plano, que era do outro lado da cidade, pois o atendimento lá iria demorar mais ainda. No plano, fui atendido em 15 minutos. Quando compareci à unidade de saúde, era por volta das 21 horas e 30 minutos. Diz o ouvinte Décio: bom dia, o SUS é muito grande, tem tudo que o rapaz pode imaginar, do pior ao melhor, e basta escolher o que tratar. Tem exemplos maravilhosos como Curitiba e situações difíceis como Turvo, no interior do Paraná, 250 quilômetros daqui. Sob qualquer aspecto, a diversidade é muito grande. De qualquer forma, o modelo em si é vitorioso e segura há 27 anos a saúde do povo. Falta de recursos é outra coisa, diz o ouvinte Décio. Uma outra ouvinte pergunta se o SUS pode falir, na tua opinião. Eu e minha esposa trabalhamos no SUS, minha esposa ficou grávida e a escolha foi, sem dúvida, o SUS pelo parto humanizado. Foi uma escolha acertada, mesmo tendo plano de saúde. A maternidade do Bairro Novo nos acolheu e fomos muito melhor atendidos que no Hospital Pago. A experiência do parto humanizado é uma excelência do SUS e Curitiba é pioneira no estado. Gostaríamos de parabenizar toda a equipe da maternidade pelo atendimento e qualidade. Esse SUS funciona e precisa ser exaltado. Parabéns ao professor Igor Leite pelo trabalho com a filosofia Lean aplicada ao SUS. Precisamos de mais pessoas pensando nesses processos. Com certeza vai ajudar a melhorar, diz o Claudimir. Nossa, para segunda-feira. Tá bom de participação, hein, gente? Devemos pensar que o SUS não é só emergência, o sistema abrange desde a atenção primária até os níveis de alta complexidade. Penso que a atenção básica funciona bem dentro das suas possibilidades. O serviço de infectologia também é excelente. Trabalho em unidade básica de saúde na região metropolitana de Curitiba e uma coisa que me deixa enfurecida são pacientes que reclamam que o tempo de espera em consultas eletivas são em média 15 a 20 dias. Tenho plano de saúde e raramente consigo consulta nesse período. Na minha primeira gestação, meu Deus, uma ecografia urgente foi marcada para um mês da data de solicitação. Minha filha nasceu 10 dias depois da situação de emergência. Acho que ainda pior que falta de recurso é a falta de empatia. Pessoas despreparadas mesmo para lidar com a gente. Bom, gente, não param de chegar perguntas e observações, mas, Igor, você sentiu, né? Que você pegou num ponto sensível, né? Fale o que quiser sobre o que você quiser que você ouviu. Eu acho assim, quando a gente estava falando fora do ar aqui, eu falei, toda vez que a gente falar de educação, saúde e segurança, são 3 pontos que são extremamente importantes, as pessoas participam e elas querem ouvir e elas querem saber o que está acontecendo porque isso toca na vida delas, tá? O fato de o SUS ser público, eu vou pegar então o SUS na sua natureza, ele é um sistema que ele foi baseado no sistema inglês, no sistema, no próprio NHS, onde eu estava falando. Só que é o seguinte, a população do Reino Unido é 60 milhões de pessoas. O tamanho do Reino Unido equivale ao tamanho do Rio Grande do Sul. A gente está falando de um país, aqui o Brasil, com 200 milhões de pessoas, com uma extensão territorial de um continente praticamente, né? Então é muito mais difícil. Eu não acho que o problema seja só falta de recurso, tá? Acho que existe falta de gestão e muito forte, falta de um dono. Eu acho que assim, é falta de criar uma cadeia gerencial onde as pessoas tenham, exista um dono do negócio que faça aquilo funcionar realmente, que hoje é o que eu percebo que existe uma grande falha nessa situação. O SUS, ele hoje ele deveria cobrir 75% da população, então 25% da população tem hoje acesso a um plano privado, a um outro tipo de atendimento, mas 75% não tem. Não quer dizer que 70% vai ao SUS, mas um dia vai precisar se não tiver um plano privado. Eu acho que as questões de políticas públicas, licitação, precisam sim ser revistas. Não adianta colocar um burocrata, não adianta colocar uma pessoa que estudou, vou dar um exemplo, estudou a vida inteira sobre ecologia, né? E aí ele vai lá para fazer compra de medicamentos no SUS. Essa pessoa não tem um conhecimento técnico, né? Ela pode ser um ótimo profissional na área dela, mas ela não tem um conhecimento técnico. E ela vai pelo mais as licitações, na sua grande maioria, vão para o mais barato. Vão para aquilo que... E eles colocam, precisa ter essas dimensões, enfim, de qualidade. Mas no final, o que a gente vê, no final, o que eu vi, material sendo jogado fora por má qualidade, quebrando, não funcionando,
No final, o que eu vi é que não funciona. É que o problema você coloca muito barato, chega um material ruim, você tem que comprar muito mais. Né? Então, deveria ser diferente. Vou comprar o bom para ter uma vez só, para não precisar ter aquilo. E auditar isso. O que falta no SUS hoje também é uma auditoria, auditar os processos, olhar se está acontecendo. Esse processo Lean ao qual você se refere, que é o teu estudo de aplicabilidade, ele prevê esse tipo de auditoria? Ele prevê, porque o Lean ele é uma filosofia de melhoria contínua. Então ele sempre vai melhorar o processo. Para eu melhorar o processo, eu preciso lá olhar para ver se aquilo que eu implementei deu certo. Então é como se eu rodasse um fluxo PDCA. E no final fosse fazer o... PDCA, desculpa. Você vai planejar, você vai olhar o que você vai fazer, você vai agir, né? E depois no final disso você vai fazer a manutenção, e no final disso você vai fazer um check, que é checar ele e ver se está acontecendo. Só que eu faço isso constantemente. Então eu implementei, melhorei o fluxo de espera dos pacientes. Depois de 3, 4 meses que a melhoria estabilizou, eu vou lá e vou verificar. A melhoria se mantém, ou de 3 horas para 2 horas, que eu tinha melhorado, voltou para 4 agora. Certo. Então piorei o processo. Então você precisa ter uma auditoria, você precisa estar em volta. Quando foi falado aqui, só lembrando de que uma ouvinte falou, da questão que o médico vai ser agredido. É aquilo que eu falei para você, eu vejo isso. Vejo pessoas chutando porta, querendo agredir médico. E não é à toa que muitas das Os atestadistas fazem isso. Principalmente os atestadistas, que os médicos falam, esses são os que mais provocam tumulto aqui dentro. Né? Só para você ter uma ideia, dentro que é um absurdo quando eu li, inclusive eu pedi para registrar, tirei uma foto até. Eu olhei e falei, mas o que é esse botão que tem aqui? Né? Eu falei, esse botão aqui embaixo da mesa do médico é um botão de pânico. Então, quando a gente se sente ameaçado para ser agredido, a gente aperta o botão, ele toca na unidade inteira, alguém vem aqui para salvar a gente. Então, poxa, um botão de pânico dentro de um consultório médico mostra que a coisa não está séria. Eu não acho que é um sistema falido, mas acho que é um sistema que tem data... A ser revisto, então, provavelmente. Acho que ele é ser revisto e, se não for, tem data marcada para que isso aconteça. Bom, quando você fala do falido, né, você fala sobre funcionar ou não. Agora, digamos, a falência dele pode acontecer por falta de recursos, por tudo mais. Você já observou isso? Faz parte do teu estudo também, além da sistemática do SUS, a parte que o financia? Eu tenho, obviamente, comparado com países em desenvolvimento, principalmente eu comparo muito com os países, o bloco dos BRICS, né? Brasil, Rússia, China, África do Sul. E eu tento olhar, Índia, né? E eu tento olhar como é que eles investem, né, dentro dos seus sistemas públicos de saúde, quanto eles investem do PIB, como que isso é feito per capita, né? E eu olho o Brasil, os níveis de investimento do Brasil não são baixos. É por isso que eu olho e falo, o problema do SUS não é só dinheiro. É gestão. É principalmente gestão. Eu vou usar um ditado aqui, né? Como é que o olho do dono engorda a boiada, né? Quando a gente tiver uma pessoa lá dentro olhando e cuidando disso, pode ter certeza que esse negócio vai dar certo. Pode ter certeza que o SUS vai ser referência. Eu acho que o SUS tem um grande potencial, acho um sistema maravilhoso, universal e que pode dar certo. Mas se não for melhorado, é um The Walking Dead, entendeu? Eu entendi direito, o funcionário do SUS tem plano de saúde, nem eles usam o SUS. Uma ouvinte se manifestou, eu ouvi. Eu até não quis comentar, ela é funcionária do SUS e ela usa o plano de saúde. Eu li essa mensagem, eu li, mas cada um faz as suas escolhas, né? Cada um faz as suas escolhas, né, gente? Vamos lá. Trabalho há 18 anos na área de saúde, entre particulares e públicos, nesse há 5 anos em 2. Um CLT e outro como servidora pública. E digo por experiência que o grande mal do SUS, e mesmo que contestem, são seus funcionários, inclusive o CLT, que acham que fazem favores para os pacientes. O particular só é melhor no serviço de hotelaria porque clinicamente deixam muito a desejar. As piores que vi em todos esses anos de falta de material e tratamento foram em hospitais particulares. O SUS é sim um excelente serviço, trabalho e recentemente fiquei internada, mas precisa melhorar o treinamento e a fiscalização. Desde o funcionário da limpeza ao dos altos escalões, normalmente os responsáveis pelas faltas de qualidade dos materiais, né? Esse é um testemunho de uma ouvinte nossa. Em bem verdade, o lance da prioridade de chegar de ambulância, quando me acidentei de moto, fui para o evangélico, parecia que a ala inteira de emergência do hospital estava me dando suporte, diz o ouvinte Vinícius Belo. Bom dia, parabéns sempre. Tá? O Jairo participa com bastante frequência. Ele é do táxi para cadeirantes. Aliás, eu não sabia que tinha táxi específico para cadeirantes. O Jairo é motorista desse táxi. Ele se manifesta muitas vezes aqui. Para de hostilizar a Débora. Essa semana vai ser engraçado, já diria Anderson Silva.
Vamos rezar para que bem isso assim, aconteça, né? Uma vez meu emprego é esse, sabia, né, Débora? Eu dependo disso para viver. Então, semana que vem eu quero ter esse emprego ainda, né? Uma vez meu pai estava com a pressão alta e teve que passar a noite na UPA Pinheirinho. Foi durante a semana e as pessoas que ali estavam passando a noite aparentemente sentindo dor. Vi que o jovem grupo de médicos atendia um par de pessoas e saía para o café, como se fosse um happy hour. Voltava, atendia um par de pessoas e saíam para o café outra vez todos juntos. Um chamando os outros e avisando que iam para o café. Foi horrível passar a noite assistindo esse descaso. Bom, gente, 8h09. Igor, você viu como rende o assunto? É verdade, é aquilo que eu falei, né? Quando você começa a falar daquilo que é importante para a população, e aí que eu acho que os políticos precisam prestar um pouquinho de atenção, que isso é o que dá resultado, né? Você melhorar a vida da população. Quando me perguntam por que você escolheu esse tema, que eu acho que dá para melhorar a vida da população, melhorar a vida das pessoas. Acho que esse é o grande objetivo, né? Melhorar a vida das pessoas. Igor, eu parabenizo você pela escolha do tema. É um tema que você sabe que vai também dar muito trabalho para você. Eu acho que você poderia ter feito, escolhido um trabalho de doutorado um pouquinho mais tranquilo, não é verdade? Aí não seria de doutorado, Exato. né? Mas é muito dinâmico e é isso que vale a pena, né? Vale a pena que você receba da nossa parte, e creio por parte dos ouvintes também que hoje tomam conhecimento da tua pesquisa, os parabéns. Se você precisar de qualquer coisa aqui da nossa comunicação radiofônica, sabe, às vezes passar opiniões, etc e tal, fazer qualquer enquete, né? Tem as portas aqui do programa abertas. Sim. Você retorna em agosto, né? Dia 3 de agosto eu estou retornando para o Reino Unido. Eu fico lá mais 1 ano e meio, 2 anos para finalizar meu doutorado e depois eu retorno para Curitiba de novo e continuo trabalhando na UTF-PR como professor lá onde eu... Você é professor de que curso e de que matéria? Eu sou professor do Departamento de Gestão e Economia lá da UTF-PR e geralmente o que eu leciono está ligado à gestão da produção, qualidade, né, e marketing também. Tem uma área de marketing que eu atuo. Valeu, obrigada pela tua participação. Eu vou deixar depois assinalado o teu Facebook quando você me aceitar como amiga, daí eu deixo assinalado também para você também entrar em contato com os ouvintes, tá, Legal, Igor? foi um prazer. Muito obrigada. Eu acabei de falar com Igor Leite, doutorando em administração numa universidade de nome impronunciável que se chama? Loughborough University. Difícil, né? Clovis Grune, você está ligado, o negócio não é para qualquer um, né? Esse foi o primeiro desafio do doutorado, aprender a falar aprender a falar o nome de onde você estuda é bom, né? Ajuda, né? Valeu, Igor. Obrigada. Obrigada pela tua participação. Flashlight. Oferecimento Condor. No final da compra, o Condor é